me segues no Instagram, deves ter visto este story. Ou este. É. Os Saja Boys também me apanharam. Neste canal falamos bastante sobre cultura japonesa, mas eu venho aqui admitir que sou também dorameira. Adoro doramas, já gostei mais de K-pop, admito, e o Lee Dong-wook é o meu futuro marido. Ele só ainda não sabe. Vejo todas as séries em que ele participa. Já perdi a conta da quantidade de vezes que vi o Conto das Nove Caudas. Incrível, maravilhoso. A segunda temporada então, se fosse uma VHS, estava inutilizável. E no fim de semana passado decidi ver o filme do momento, K-Pop Demon Hunters. E tenho coisas a dizer. Vou já começar por reclamar com a Netflix. Se este filme sobreviveu, foi por word of mouth, porque eu não me lembro de ter visto um único trailer para este filme. Só descobri que existia porque o Instagram recomendou-me uma fancam dos Saja Boys e a partir daí foi sempre a descer. Ou a subir. Filmes bons eles não querem promover, né? Só promovem depois deles se tornarem bem-sucedidos, like. Enfim, sem spoilers daqui para a frente. K-Pop Demon Hunters conta a história de Rumi, Zoe e Mira, que formam as Huntrix, as atuais numa longa linhagem de ídolos que são secretamente caçadoras de demónios. Demónios são criaturas do submundo que caçam almas para entregar ao seu mestre, o Ginma. As caçadoras enfrentam estes demónios através de canções que fortalecem o Hanmun, que é um escudo que mantém os humanos seguros. Quanto mais canções elas cantarem e quantos mais fãs cantarem as canções delas, mais forte o Hanmun. Mais forte o Hanmun se torna até se tornar o Hanmun dourado, uma barreira impenetrável. No ponto em que o filme começa, o Hanmun está muito perto de se tornar o Hanmun dourado, mas é aí que surgem os Saja Boys. Demónios disfarçados de ídolos que usam a fama para atrair e colher o maior número possível de almas. A clássica Thirst Trap. Que atira a primeira pedra quem nunca caiu no golpe. As Huntrix entram então numa batalha com os Saja Boys, não só pelo amor dos fãs, como pela segurança do planeta, enquanto a Rumi batalha com os próprios demónios interiores. É um filme curto para os padrões atuais, ele só tem 1h30 e excel em tudo o que se propõe a fazer. Como se costuma dizer, às vezes menos é mais. É um musical e não tem uma única música má, é animação e tem uma estética incrível, é comédia e todas as piadas resultam, é drama e todos os momentos conseguem tocar o coração, é fantasia e todos os elementos encaixam, é ação e todas as lutas são extremamente bem coreografadas, é carismático e todos os personagens têm o seu próprio charme. Que inveja, queria ser perfeita assim. O filme carrega muitos simbolismos e aspectos da cultura coreana, o que torna o universo do filme extremamente identificável e credível. O que eu mais gostei foi a integração do folclore coreano na história. Caso vocês gostem de mitologia e assim, aconselho a darem uma vista de olhos na Bíblia, que é o folclore coreano. A sério, eles têm uma criatura mística para tudo. É super interessante. Para mim, pessoalmente, o K-Pop Demon Hunters foi como se o Conto das Nove Caudas fizesse uma storyline sobre ídolos. Realmente, porque é que eles nunca fizeram isso na altura? Teria sido incrível! As Huntrix carregam a aura de outras girl bands como as Blackpink ou as Dreamcatcher. Se bem que havia ali algumas alturas em que elas me lembravam imenso as 2NE1, se calhar pelas escolhas de moda. Não sei bem explicar. Ciel, és tu? Já os Saja Boys foram inspirados em grupos com extremo appeal feminino, como os BTS e os Stray Kids. E verdade seja dita, se descobrisse que os, sei lá, os Super Junior andavam a colher almas,
nem eu ia acreditar. Não é assim tão descabido if you think about it. Um dos principais focos do filme é o elo entre as nossas protagonistas e como isso é usado para avançar o plot. A amizade que as liga, o elo de confiança, como cada uma contribui para o processo criativo do grupo, como elas encaram a indústria e como a indústria responde aos seus esforços para se manterem no topo. Ao longo do filme há um lema que elas repetem muito. We are hunters, voices strong, your faults and fears must never be seen. E foi aqui que eu comecei a pensar. Há uns anos fiz um vídeo sobre um anime que foi uma surpresa para mim, que também era ambientado no showbiz, chamado Wake Up Girls, que toca muito neste ponto da imagem pública. As pressões a que os ídolos estão sujeitos ao estarem no olhar público. E se acham que no Japão eles são exigentes, esperem até descobrirem os standards absurdos na Coreia do Sul. Os ídolos japoneses são rebeldes delinquentes ao lado deles. As Antrix dentro do filme têm fãs que sabem tudo, ou julgam saber tudo, sobre as suas vidas. A imagem conta muito para criar essa sensação de proximidade. Há até um momento em que elas fazem uma sessão de autógrafos conjunta com os Saja Boys e a Rumi faz de tudo para parecer que os dois grupos se dão bem, que são super amigos. Eles não são amigos, eles odeiam-se, acho eu. Eu já não sei nada, a tensão sexual deixa tudo super ténue. Mas diante dos fãs, eles são, sim, super amigos. Mesmo que os Saja Boys sejam demónios perigosos que as querem destruir, a carreira depende 100% da percepção dos fãs. Naquele momento, todos eles estão sobre um microscópio. Qualquer movimento ou atitude é analisado all the time. E eu acho que é aqui que o filme mais brilha, ao trazer reflexões muito pertinentes sobre a indústria dos ídolos e principalmente um termo que eu vejo ser muito usado nas redes sociais quando o tema é o QDH, obsessão. Ao longo da história, algumas obsessões tornaram-se infames. O rei Ludwig da Baviera era obcecado por Wagner, o Eminem era obcecado pela Mariah Carey. Nós amamos artistas, seja por que motivo for. Estas pessoas são alvo da nossa admiração porque, no fundo, elas têm algo que nós cobiçamos, seja dinheiro, fama, status, talento, ou no caso do Abi, a possibilidade de ter um namorado musculado. Mas na Coreia do Sul, onde o filme é situado, a situação é de um outro nível. Levam aquilo muito a sério, como se a sua vida dependesse disso. Alguns fãs de K-pop são mais do que simples fãs. Eles até têm um termo para os casos mais extremos, sasaeng. Quando estas coisas ganham nomes específicos, é porque o assunto é grave. A indústria sul-coreana há anos que lida com casos em cima de casos de fãs que perseguem e invadem a privacidade dos ídolos. As suas imagens passam por uma curadoria que é tão eficaz, são elevados a semideuses de tal forma que os fãs perdem a total noção da realidade. A Lisa das Blackpink chegou a ter fãs que descobriram onde é que ela vivia, faziam plantão em frente à casa dela. Ficavam lá dia e noite. São assediadores profissionais, beira a psicose. É sinistro. Nos últimos anos, os fandoms, seja na Coreia do Sul, seja no Ocidente, seja onde for, quase que se tornaram cultos de personalidade. A vida dos fãs gira em torno destes artistas num ponto que chega a ser doentio. No filme, o fandom culture é tratado como uma piada, mas nós sabemos que é bem verídico. Estamos demasiado prontos a abdicar de nós próprios e agarrar-nos ao produto mais recente de qualquer coisa e tornar isso a nossa personalidade inteira. E vamos saltitando de obsessão em obsessão neste mundo altamente capitalista e consumista. Como é que podemos ser obcecados por outro ser humano? Uma pessoa que é exatamente igual a nós? Que lógica é que isto tem? Como é que isto é sequer saudável? E contra mim falam, é se me deixassem trancada numa sala com o Lee Dong-wook, eu acho que não responderia por mim. My voice without the lies, this is what it sounds like. Eu sei que é idiota e mesmo assim não dá para simplesmente desligar esse interruptor. É uma dinâmica muito interessante de ser estudada e refletida, até porque o filme foi lançado e qual foi a primeira coisa que todos nós fizemos? Yep, ficámos obcecados. Milhares de fancams, fanart, covers, memes, de criação de coreografias. A intenção do filme, we're not beating the allegations, guys. We're not. É tal e qual como os Saja Boys disseram.
Again, critico, mas não sou exemplo. Ai, mas eu seria uma presa muito fácil dos Sadia Boys. Tenho estado a ouvir o Idol em loop desde que descobri que o filme existia. O Soda Pop alugou um triplex na minha cabeça. Cause I need you to need me, I'm empty, you feel me. Não consigo pensar em literalmente mais nada. É o meu único tema de conversa. Só interajo na internet se o conteúdo for sobre eles. Estou a um passo de me juntar a uma seita que os venera. Hold on, será que eu já estou numa seita? A intenção do filme, assim como os fãs que representam os fandoms, nós também no mundo real estamos demasiado prontos a entregar horas e horas das nossas vidas aos nossos celebrity crushes. Consumem-nos ao ponto de abdicarmos de tudo por eles. Do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa socialização, da nossa sanidade e, no fundo, das nossas almas. E essa obsessão até pode ser recíproca, com resultados variáveis. Os Sadia Boys quererem a atenção dos fãs para colher almas é como certos artistas que se aproveitam para enganar os fãs e arrastá-los para esquemas e fraudes. E do lado das Huntrix, elas precisam que a obsessão dos fãs se mantenha, porque é isso que faz o honeymoon continuar de pé. Essa obsessão pode ter alguma utilidade positiva. Free Britney, babes! Foi o melhor exemplo que me consegui lembrar. O que é que isto diz sobre a nossa sociedade? Na vida real nós nem conhecemos estas pessoas que idolatramos, não sabemos as suas reais intenções para com as nossas almas, só conhecemos a imagem que foi cuidadosamente criada por toda uma equipa de marketing e de relações públicas, e a probabilidade de ser tudo fabricado é altíssima. Quanto mais pensava nisto, automaticamente lembrei-me do escândalo do Burning Sun. Se nunca ouviram falar disto, pesquisem, é pesado demais para eu abordar aqui. Foi um acontecimento muito grave e fica já o aviso para relatos de abuso sexual e abuso psicológico, caso vocês procurem saber mais. Os envolvidos eram, e alguns ainda são, adorados por milhões de mulheres e no off andavam a cometer vários crimes contra mulheres. Os fãs dedicam as suas vidas a alguém que depois descobrem ser monstros, pessoas que em circunstâncias normais nunca iriam confiar. Nos últimos anos temos visto esta quebra de confiança diversas vezes, até fora da indústria coreana. Mais uma vez, nós não conhecemos os ídolos. Conhecemos o que as gravadoras e as outras entidades por trás querem que nós conheçamos. Acho que já deu para entender que eu adoro filmes que me fazem pensar. Existem várias críticas à cultura coreana no subtexto, mas para mim esta é a que mais se destaca. Diria que o ponto fraco seria a falta de contexto. Yeah, it's a takedown, a demon when the feelings don't deserve to live, it's so obvious. Quando o filme começa já está tudo estabelecido e são-nos dados detalhes mínimos num par de frases. Não afeta a qualidade do filme, até acho que resulta muito bem as coisas serem como são só porque sim. Eu só gostaria de perceber melhor o porquê de algumas coisas serem como são. Fiz-me entender? A estética é digna de grande ecrã, é épica. A moda, zero defeitos. A banda sonora, zero defeitos. É dos álbuns que têm zero skips. O elenco, perfeito. E a história deixou em aberto muitas possibilidades que até podem dar origem a sequelas e a spin-offs. Esperemos que sim. O hype em torno deste filme não é por acaso. Se puderem, vejam e tirem as vossas próprias conclusões. Neste momento da indústria cinematográfica nós temos mesmo que apoiar ideias originais e o K-Pop Demon Hunters é bastante original e cheio de potencial. Comenta aqui em baixo se já viste o filme, o que é que achaste, se concordas com a minha interpretação. Vamos conversar. Eu só tenho uma dúvida. Porquê que isto não foi para o cinema?